Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à terceira temporada do podcast Café com Fio. Eu sou Andrés Costa e eu trago hoje para conversarmos sobre fundos imobiliários Ricardo Vieira, do RVBI 11. Ricardo, seja muito bem-vindo mais uma vez, agora, na terceira temporada, para falarmos sobre fundos imobiliários, mercado, em especial o RVBI. Para quem não te conhece, gostaria que você se apresentasse e já apresentar a VBI, apresentar o RVBI em si, a origem, qual a tese, qual que é a estratégia, qual que é o momento atual, como é que você está vendo aí os FOFs, perspectivas. Bom, obrigado, Andréa. É sempre um prazer falar com você e com o seu público. Essa já não é a primeira vez que a gente conversa, acho que é sempre positivo essa troca. É, vamos lá, eu sou um dos sócios aqui da VBI. A VBI é uma gestora que tem hoje aproximadamente 6,5 bi de reais sob gestão e é 100% focada em fundos imobiliários, né? Então, quando a VBI tem mais ou menos 15 anos de história. Ela iniciou ali com fundos do que a gente chama de private equity, né, dentro do mercado imobiliário. Então, captando dinheiro com investidor institucional lá fora, traz para o Brasil, fazia desenvolvimento imobiliário, e aí a gente fez de tudo: shopping center, escritório, logístico, fez, enfim, crédito estruturado, residencial, bastante, enfim, todos os segmentos do imobiliário. E essa foi praticamente tudo que a VBI fez nos seus primeiros 10 anos, mais ou menos, né? Então, o mercado de fundos imobiliários aí entre 2006 e 2016, 17, ali, os primeiros 10 anos da VBI, era basicamente muito ilíquido, né? Então, a gente olhava para esse mercado, predominavam aqueles fundos de gestão passiva, monoativos, com pouquíssima liquidez. A liquidez era 7, 8 vezes menor do que é hoje diária, né? Isso foi um dado até que a gente levantou outro dia. O mercado inteiro negociava entre 30 e 40 milhões de reais por dia, há 5 anos atrás, em 2017. Hoje ele negocia aí já mais de 200 milhões de reais por dia, né? Então o número de cotistas chegou a 2 milhões, enfim. Foi um crescimento exponencial. Quando esse mercado começa a crescer, a partir de 2017, 2018, com a queda da taxa de juros de forma mais estrutural, os investidores procurando mais produtos alternativos, a gente sentiu que era o momento de também usar a expertise que a gente acumulou no desenvolvimento imobiliário e ir para os fundos imobiliários aí para renda, né? Então a gente já tinha um portfólio aqui dentro de casa de diversos setores. A gente começou ali pelo nosso fundo de logística, o LVBI, na época uma emissão de 300 milhões de reais em 2018, e hoje o fundo já tem, por exemplo, mais de 1,3 bi. Então a nossa estratégia foi utilizar a forma com que a VBI se organiza e refletir isso nos fundos imobiliários, né? Então a gente se organiza aqui por verticais, cada time especializado num segmento do imobiliário. Então tem um time só de logística, só de office, só de crédito e assim por diante. Criamos a mesma estrutura. Então a gente achava que, olha, preciso ter um grande veículo, né? A gente chama um flagship de logística, um de office, um de crédito estruturado, varejo, etc. A gente foi criando esses veículos. Hoje, mais de 60% mais ou menos do nosso ativo sob gestão são já os fundos imobiliários listados, então acho que essa estratégia acabou dando certo. Foi um período dos últimos 5 anos de extremamente altos e baixos, muita volatilidade para o mercado, com Covid, tributação, risco político, enfim, uma série de volatilidades que são próprias do mercado brasileiro, muitas vezes. Mas a gente que a gente conseguiu implantar com sucesso essa estratégia. E aí, no contexto de tudo isso, exatamente 3 anos atrás, em fevereiro de 2020, a gente começou a olhar para o mercado e falar: bom, eu já ofereço um produto especializado em cada setor, por que não criar algo transversal que eu consiga oferecer para o cotista a gestão da carteira dele de imobiliário, né? E aí o produto natural que surgiu é um FOF, um fundo de fundos. Então a gente captou ali na época 44 milhões de reais, liquidou ali em fevereiro de 2020, um mês antes do estouro da Covid. Então foi assim a última janela de captação para os FOFs possível. E o produto vem sendo, dentro do universo dos FOFs, bem sucedido, né? Então a gente está sempre ali entre os. Quando a gente olha o valor patrimonial mesmo, né, que é o performance do portfólio mesmo, da carteira de fundos, contra o IFIX e contra os demais FOFs, a gente está sempre performando ali entre os três melhores, então a gente tem conseguido uma boa performance. O fundo acabou, ele ainda é pequeno, porque como a gente só fez uma emissão, ele ainda está ali nessa faixa dos seus 130 a 140 milhões, ele tem pouca liquidez, ele acaba ficando descontado em relação ao valor patrimonial, o que é hoje a situação de todos os fundos de fundos.
mas de qualquer forma a gente está satisfeito com a performance que a gente tem conseguido entregar, e a gente tem certeza que, na medida em que o mercado se recupere, os FOFs tendem a performar melhor que o mercado, é o que a gente chama de beta acima de 1, né? Isso é uma métrica estatística na qual você pega um benchmark e se ele é acima de 1, então se, por exemplo, 1.2, se o mercado cai 1, o seu fundo cai 1.2. Se o mercado sobe 1, o seu fundo sobe 1.2, ou seja, ele é mais volátil, resumindo de forma bem grosseira aqui essa métrica, né? Os FOFs são isso, né? Então, se o mercado vai bem, como ele tem a oportunidade de ficar girando ganho de capital e entregar maiores dividendos para o cotista, se o mercado vai bem, ele consegue performar melhor que o mercado. Se o mercado vai mal, como ele tem custo sobre custo e tem mais dificuldade em gerar ganho de capital, ele tende a ter uma performance das cotas no secundário pior do que o benchmark, né, o IFIX, como todos os fundos imobiliários. Então a gente tem confiança no produto deles, derivaram outras estratégias aqui dentro também. E basicamente é esse o contexto que a gente tem aí dos últimos 3 anos, e isso que é a VBI hoje, né? Uma casa 100% imobiliária, que a gente usa através do FOF a expertise de todas as áreas para tentar entregar a melhor carteira possível para o nosso cotista. Maravilha. E como é que está o momento atual dos FOFs, né? Depois que você fez essa linha do tempo em relação não só à VBI, mas também aos fundos, né, da casa, mas como é que está o momento atual, Ricardo? Então, André, eu acho que a gente teve um período, todos eles são razoavelmente, com salvo exceções, são muito recentes, né? Então você pega esses FOFs, eles têm 3, no máximo 4 anos de história. Então, hoje, você já consegue ter um prazo suficiente para analisar o track record desses fundos. Então, você já vê que é bem diferente, né, entre eles. Hoje são mais ou menos 20. Você já consegue ter uma ideia de capacidade de entrega, de performance de cada um deles, estratégias, etc., nos últimos 2, 3 anos. Então, acho que isso é uma coisa positiva. Então, hoje, um investidor, na hora de comprar, eventualmente analisar e comprar um FOF, ele já, FOF é tudo igual? Não. Ele pode analisar, entender a cabeça do gestor, a proposta de valor do produto, e o histórico de performance. O que tem acontecido com os FOFs hoje, né? O FOF, como eu expliquei, como que funciona a distribuição de dividendos dele, até de uma forma meio simplista. Ele recebe dividendos dos fundos imobiliários em carteira todo mês. No nosso caso, a gente também pode até 1/3 da carteira em CRI, então a gente também tem CRI, recebe os rendimentos dos CRIs, desconta as despesas do fundo, e se ele tem um ganho de capital na carteira que ele realiza, né, que ele vende essa posição com lucro, por exemplo, ele comprou 90 e vende a 100, esse lucro ele é distribuível no dividendo. E se ele realiza prejuízo, esse lucro deve descontar do dividendo também apurado no mês. Então, o que acontece? Nesses últimos 2 anos, num mercado de baixa, boa parte todos esses fundos foram consumindo estoque de ganho de capital, de certa forma, ou seja, você tem sempre algumas posições que você tem lucro, outras que você tem prejuízo, e você vai girando a carteira para montar seus dividendos. Via de regra, a maioria dos FOFs acabou já o estoque de ganho de capital. Então, o dividendo caiu e hoje esses FOFs estão muito seguros, de certa forma. Ele recebe dividendo, paga dividendo. Ele não tem muito o ganho de capital na distribuição. Então, o preço das cotas acabou sendo afetado, porque o dividendo veio caindo, mas ele já bateu no que a gente enxerga que é o limite. A partir dali, na medida em que o mercado se recupere, e eu não vou fazer um exercício de futurologia para te falar, não, olha, vai ser daqui a 2 meses, 6 meses, 1 ano. É muito mais os fatores que vão contribuir para isso, especialmente o fechamento da curva de juros e a redução da taxa Selic. Os FOFs os fundos imobiliários em geral tendem a se valorizar, e aí os FOFs vão capturar esse movimento e vão crescer muitas vezes exponencialmente os seus rendimentos. Então, acho que o momento dos FOFs é muito interessante, porque você compra desconto sobre desconto. Então, se você acha, por exemplo, que a carteira, que o PVBI está barato, é só você olhar que fundos têm PVBI na carteira, que uma vez que ele é marcado a mercado e ele está descontado em relação ao valor patrimonial, é desconto sobre desconto. Então, se o PVBI está 15% abaixo do valor patrimonial, está comprando um FOF que só tem PVBI, vamos chamar assim, um fundo teórico, que também está 15% abaixo, está comprando com 30% de desconto. Então, acho que você tem uma excelente oportunidade. Basta avaliar as carteiras, ver se faz sentido em relação ao que você imagina como valor de fato, e acho que é um excelente momento de investimento. Você tem pouco espaço para downside, né, para perdas adicionais, que pode até ter no curto prazo, mas lá na frente, numa virada de mercado, ele vai conseguir capturar muito mais essa retomada do que o investimento direto, talvez, em outros veículos. E uma janela para emissão, isso também só vai ocorrer quando você tiver aí uma queda de taxa de juros, que daí comece a favorecer o mercado, porque daí o valor patrimonial
deve aumentar também. Então É, é mais ou menos esse raciocínio. é isso. Eu acho que a gente tem por prática aqui não fazer emissão abaixo do valor patrimonial. Acho que as casas têm também a maioria das casas também tem esse princípio. Então, na nossa ideia, assim, olha, eu prefiro fazer uma boa gestão do fundo e esperar uma janela boa de mercado na qual eu tenha hoje o valor do secundário igual ou acima do valor patrimonial para fazer uma nova emissão, do que forçar uma emissão agora para pegar dinheiro novo, muito embora dinheiro novo agora seria excelente, acho que para qualquer gestor, porque de fato você tem muita oportunidade de mercado. Mas a gente acredita que o melhor caminho é esse, ir performando bem a carteira, girando a carteira e fazendo posições interessantes, para estar bem posicionado, tanto reputacionalmente no mercado, quanto em performance, para o momento em que a janela de captação abrir. André? André? Voltou? Tá me ouvindo? Eu, eu continuo. Será que fui eu ou foi você que caiu? Pra mim tava. Boa pergunta, não sei. Não sei, deu algum pau aqui. Não, Mas não é gravado, tive. né? A gente não tava ao vivo, então Não, não. Dá para depois editar, dá pra fica editar. tranquilo. Entendi. É, Não, a mas gente vamos estava lá. falando de emissão, Ah, né? desculpa, do quê? De emissão, né? Janela Sim, de sim. emissão. Eu acho que foi o ponto que eu até mencionei. Acho que a gente está diante de uma oportunidade de mercado, que você tem uma série de fundos muito descontados e ter dinheiro novo nesse momento seria muito bom, acho que para qualquer gestor. Mas, de qualquer forma, a gente não enxerga que é oportuno fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial, como prática da própria casa, e a gente acredita que é melhor estar, e muitas vezes forçar uma emissão abaixo da patrimonial não significa ter sucesso na emissão, ou seja, não significa que você vai captar, porque tem efeitos um pouco perversos reputacionais, enfim, conhecido por todos, mas a gente acha que ali na frente, a gente estando bem posicionado, performando bem a carteira, entregando um bom trabalho, provando o track record, a gente vai estar na frente da fila ou entre as primeiras opções para já fazer uma nova emissão quando o mercado abrir novamente, e a gente tem certeza que isso vai acontecer. E um outro ponto em relação à emissão é também a alavancagem. Funciona isso também em FOFs? Ela funciona para fundos que, como por exemplo no nosso caso, do RVBI, que podem ter, por regulamento, CRI em carteira. Então a gente pode ter até 1/3 de CRI em carteira, e aí você pode usar esses CRIs para se alavancar, né? Então você pode dar ele em garantia para um banco, tomar uma linha de crédito, fazer uma operação, e em seguida, quando você captar algo assim, você com dinheiro novo, você vai lá e recompra esse CRI, você consegue otimizar a carteira assim. Mas não é o foco de vocês aí Não, em não. termos de gestão. A gente faria até em alguma posição pontual, mas tendo a certeza de que vai ter uma emissão em 1, 2 meses, até porque essa alavancagem agora para o CDI a quase 14, ela tá cara, né? Então ela é sempre um percentual do CDI 110, 120, isso vai variar de acordo com o papel, com o loan to value, enfim, com o risco de cada ativo. Mas é uma alavancagem que agora, em termos nominais, ela tá cara, né? Então eu acho que é um pouco arriscado e eu vejo pouco upside e um risco, trazer para dentro do fundo um risco desnecessário nesse momento. E falando um pouquinho sobre o mercado como um todo, Ricardo, que agora veio para a gente conversar a respeito. Como é que você tem visto o mercado agora em 2023?
de fundos imobiliários? Eu acho que, vamos lá, especificamente dos fundos imobiliários, eu acho que existe hoje um momento no qual os fundos de papel tendem a retomar as perdas que aconteceram no segundo semestre do ano passado, né, então em termos de valor de mercado. Por quê? Porque você teve ali no início do segundo semestre 2, 3 meses de deflação que foram totalmente artificiais e transitórias, né, então você teve desoneração de combustível, desoneração de alguns setores da produção para tentar segurar a inflação. Isso fez com que muito rápido a gente tivesse deflação em 2, 3 meses. E aí o que acontece? Os CRIs, os CRIs que são em sua maioria hoje ainda IPCA+, eles têm um delay, né, então ele apura a inflação do mês anterior, naquele mês ele paga, e aí o fundo imobiliário pega aquele resultado e só no mês seguinte transforma aquilo, impacta aquilo nos rendimentos do fundo, né. Então como você tem esse delay, a gente passou os últimos meses de 2022 e os primeiros meses agora de 2021, 23, ainda sofrendo com aquele menor dividendo, né. Então você pega fundos, principalmente que distribuem inflação, eh, o rendimento caiu 70, 80% muito rápido, isso assustou alguns investidores. Mas era basicamente o efeito, da inflação do mês 2, 3 meses atrás. Agora que a gente já está voltando para um patamar, de inflação aí mais próximo do 0,6, 0,7 até 0,8%, que de novo isso já liga um sinalzinho de alerta, mas de qualquer forma, pensando especificamente nos fundos de CRI, o dividendo vai retomando. Só que, de novo, ele tem, assim como ele demora um pouco para cair, agora ele demora um pouco para retomar o patamar da estabilidade. Então a gente acredita que, e isso está refletido na estratégia no RVBI, que a gente vai ter no primeiro semestre os fundos de papel performando melhor que os de tijolo, e porque, de novo, ele tem aquele aumento agora no rendimento, isso, de novo, para a pessoa física acaba tendo uma atratividade que, na nossa visão, não se justifica, porque é muito pontual, mas tem ainda muito desse efeito do caçar dividendo, assim, num curtíssimo prazo. Isso tende a trazer, na nossa visão, o preço dos fundos de CRI, de novo, para o patamar ali, em média, do valor patrimonial. Em seguida, aí sim a gente acha que, ou seja, primeiro semestre eu acho que o papel performa melhor que o tijolo. Em seguida, eu acho que no tijolo a gente vai começar a ver de novo, à medida em que houver um fechamento da curva de juros, uma expectativa de Selic mais baixa, redução efetiva, ainda que gradual da Selic, mas pelo menos a sinalização que ela vai cair, e isso vai depender de uma inflação sob controle nos próximos meses. Se isso se materializar, aí o fundo de tijolo começa a destravar valor. Primeiro vão ser os especulativos, ou seja, quem mais apanhou tende a rapidamente voltar, então você vai ter casos aí de gente que vai se surpreender com fundos com alta vacância, histórica, baixo de ocupação, dificuldade em passar preço ali no dividendo, mas esses fundos muitas vezes vão ser, em um mês vai valorizar, tendem em cenários assim de volatilidade, muitas vezes valoriza 10, 15%, tudo bem, no outro ele 3 meses depois ele vai caindo o mesmo montante, isso tende a ser mais volátil. Mas de forma estrutural, a gente acha que o tijolo começa a se recuperar e ter o seu valor intrínseco recuperado, principalmente os bons fundos de tijolo. Isso falando dos fundos imobiliários especificamente. Mas acho que é importante dar um passo para cima, assim, e olhar meio de fora, que é a questão dos. Eu acho que a gente está tendo uma prevalência do cenário fiscal e monetário interno. Então, acho que assim, a questão da taxa de juros está pesando sobre os fundos imobiliários. Inclusive, política monetária é para isso, é para tirar dinheiro de circulação, ou seja, é para subir juros exatamente para tirar da economia produtiva e controlar a inflação. Então, não adianta você também lutar bravamente contra isso. E por outro lado, você tem também um cenário muito desafiador externo, né? Então, você tem deterioração do risco de crédito em diversos setores lá fora, aqui dentro, desaceleração econômica, uma inflação que ainda persiste e o questionamento sobre qual vai ser a dose do remédio de juros que vai ser dado nos Estados Unidos e na Europa para controlar essa inflação, porque ela também não pode ser demais, porque ela não, senão ela quebra a economia. Então, e são países, são mercados, né, bancos centrais que ainda estão testando esse limite. Então, enquanto a isso ainda eh, prevalecer, a gente não tiver clareza de onde está essa porta de saída, de um mar mais calmo, eu acho que a gente vai sempre tateando bem devagarinho, tá? Então eu imagino, e aí é uma opinião, não é uma informação, que a gente vai nesse ritmo aí até o final do ano. Então, primeiro semestre, os fundos de papel tendem a ter uma performance melhor que os fundos de tijolo. No segundo semestre, eu acho que a gente ainda vai tipo, olha, um pouquinho de ganho de capital no tijolo, vai recuperando devagarinho, tateando para ver essa janela de saída, e aí acho que a gente pode ter um 2024 melhor, enfim, um final de 2023 com boas perspectivas.
E quais segmentos você, por todo esse cenário, por todo esse contexto que a Uhum. gente está, que está se desenhando em 2023, quais que você vê assim que tem um upside, né, de se performar, né, ter uma performance melhor nos tijolos? Então vamos lá. Eu acho que, de uma forma geral, eu acho que os fundos de office e de shopping center tendem a ter, pensando em setor, tá? Os setores tendem a performar um pouco melhor. Eu acho que os de logística ainda estão acomodando um pouco mais depois de 2 anos, que ele foi um setor que chegou a ser ficou no hype do mercado e teve as cotas, né, o yield sendo negociado ali de certa forma com os menores spreads em relação à NTNB, menor ainda do que os fundos de office, o que não é padrão em nenhum mercado, assim, quando a gente olha para Estados Unidos, Europa, isso não acontece. Foi um efeito muito da pandemia, que também prejudicou os escritórios de shoppings. Eu acho que eles tendem a se recuperar um pouco melhor. Porém, eu acho que é importante olhar, pensamos no setor, beleza, agora olhar para dentro dos fundos imobiliários, do universo que tem de ativos disponíveis lá dentro, o que de fato tem de oportunidade. Né? Eu gostaria que tivessem muito mais fundos com portfólio de qualidade prontos para capturar esse valor. Então, e aí, para até evitar conflito de interesse, falar de um fundo da casa, a gente tem o PVBI aqui, ele é um fundo muito exposto à Faria Lima. A Faria Lima continua com vacância estruturalmente próxima a zero, né? Você tem ali os seus 5, 6% de vacância, mas isso significa praticamente zero. Se você quiser uma área contígua superior a 500 metros ou 1.000 metros, dificilmente você vai encontrar na Faria Lima, num AAA ou A. Mas você tem poucos fundos com essa característica, tanto no office quanto no shopping center. Essa é a má notícia. Então você vai ter que concentrar um pouco mais de risco em alguns ativos de alta qualidade, porque na minha visão, os ativos de menor qualidade vão sofrer um pouco mais, vão demorar um pouco mais para se recuperar, seja na taxa de ocupação, seja no preço dos aluguéis. Então a gente está falando de regiões terciárias, municípios terciários, etc., onde a taxa de vacância ainda está de 2 dígitos, algumas até próximas a 20%, ali vai persistir mais, porque ali depende muito de um ciclo econômico virtuoso para ocupar essas áreas e que o aluguel suba. Shopping center, a mesma coisa. Então, essa é uma notícia um pouco ruim, que fala, olha, tem poucas opções, tem que concentrar risco. A boa notícia é que os bons ativos, os bons imóveis que eu mencionei, eles estão muito baratos em relação ao valor intrínseco deles. E o que eu estou chamando de valor intrínseco? Você tem, por exemplo, no PVBI, de novo, mantendo um fundo da casa para não falar de nenhum colega de trabalho, mas assim, a gente acabou de vender um ativo agora no começo do ano, uh, aqui, que é a Torre D do Shopping JK, por aproximadamente 38 mil reais, 38.500 reais um metro quadrado. Quando a gente pega, e o portfólio do PVBI, ele é basicamente esse mesmo perfil, Faria Lima, Avenida JK, concentração aqui no AAA, no eixo mais valorizado aqui de São Paulo. Quando a gente usou isso, desalavancou o fundo, ou seja, o risco de alavancagem financeira acabou. Você pega o portfólio do fundo hoje e traz para divide pelo número de cotas, divide pelo número de pelo valor do metro quadrado, a gente chega hoje a um valor de metro quadrado que está sendo negociado na bolsa próximo a 23, 24 mil reais, entre 22 e 24. A gente fala, cara, não faz sentido essa precificação. Então, acho que é uma janela de oportunidade hoje que a bolsa te dá, de falar assim, cara, eu consigo comprar hoje imóveis que estão sendo vendidos no secundário, embora o mercado não esteja muito movimentado pela eh, contexto econômico, mas mesmo assim esses imóveis ainda são negociados no mercado, você vê transações, você tem uma oportunidade de comprá-los a 22, 23, 24 mil reais o metro quadrado, enquanto tem gente comprando ali a 38, 38.500, né? Quem está comprando o imóvel diretamente. Então, acho que tem uma oportunidade que daqui a uns anos a gente vai olhar para trás e falar, caramba, foi uma baita janela de oportunidade. Assim como em 2019, quando o mercado estava super comprador, enfim, dinheiro jorrando para dentro dos fundos imobiliários, o high histórico do mercado, a gente olhava e falava, caramba, em 2016, 3 anos antes, a gente estava desesperado, mas estava comprando o FVBI, né, que é o antigo, que é um fundo monativo nosso aqui de Faria Lima, que depois foi incorporado ao PVBI, o único ativo, a 14 mil reais, 15 mil reais o metro quadrado, quando você já estava sendo negociado ali na economia real a 30. Então, essa relação está muito próxima hoje, sabe? Então a gente olha e fala, caramba, a gente ainda vai talvez um dia olhar para trás e falar, putz, perdemos um monte de oportunidade. Então não acho que é todo mundo pegar todo o patrimônio e enfiar nisso de uma vez, mas eu acho que você tem que sim, reinvestindo dividendos, aquela técnica, receitinha de bolo de fundo imobiliário, aos poucos, aumentando a exposição, mas confiar nessas posições porque elas são absolutamente vencedoras.
Foi até interessante essa colocação, lembrando, pessoal, que nós gravamos em março de 2023, e eu vi uma notícia hoje falando o seguinte, né, expansão de mercado de galpões logísticos desacelera. E justamente você falando aí, né, dessa questão de que os shoppings e os offices com melhor, né, localização tendem a se Uhum, beneficiar, né, principalmente aí no segundo semestre, de todo esse contexto macroeconômico, mas vem essa notícia em relação à logística, né, que, como você disse, deu um boom, né, por conta uhum. aí de toda essa questão da pandemia, e agora vem essa notícia. Como é que você tem visto a respeito? Inclusive, também temos aí essa questão de um inquilino, né? Esses varejistas que Uhum, também, né, tem um grande importe ali dentro do portfólio do segmento uhum. de logística. Como é que você vê tudo isso? Eu acho que o logístico, as pessoas têm que entender, diferenciar o logístico do office, por exemplo, porque é despesa, então, por exemplo, aluga-se um escritório para colocar sua equipe, você reforma o escritório, investe, etcétera. E por mais que, aí pensando em empresas, com, por exemplo, do setor financeiro, etcétera, que é a predominância aqui na Faria Lima, o faturamento pode cair um pouco, você pode reduzir o seu pessoal, mas você vai chegar num ponto que você não adianta você devolver a área, você vai continuar necessitando de uma área mínima para operar, é custoso fazer isso, você mudar para um outro escritório, você tem que adaptar, você tem que pensar como que seus funcionários vão chegar lá. Enfim, muitas vezes você acaba mudando para o escritório que você vai pagar menos por metro quadrado, mas só o custo de reforma e de capex é muito grande, piso elevado, enfim, mobiliário, isso é super custoso. Fala: "Cara, não vale a pena fazer isso". Então, a velocidade com que você muda é menor. A diferenciação entre um imóvel, de escritórios e outro é muito grande. Às vezes na mesma rua, com o mesmo perfil técnico, mas fala: "Não, esse aqui é melhor, porque ele tem uma planta mais eficiente", etcétera. No logístico, é óbvio que existe uma grande diferenciação entre categorias, o formato da nave, se você consegue fazer um cross-docking, etcétera, isso me importa muito, mas ele tem um perfil mais de custo e não de despesa. Então, quando você está planejando a sua produção e você acha que: "Olha, a economia hoje está num determinado patamar, vai crescer tanto o PIB, com isso eu vou aumentar minhas vendas em 30% nesse ano. Quando a economia começa a deteriorar de certa forma, você fala, cara, eu não preciso mais de 15 mil metros quadrados, agora eu preciso de 12, eu preciso de 10. Eu tenho um contrato típico, cara, eu vou devolver um módulo ali do meu galpão, que eu tinha 15 mil, vou ficar com 10 mil, porque isso aqui atende a minha produção hoje. Então, isso é mais fácil, essa tomada de decisão, para um logístico, ou até mesmo a troca de um galpão por outro, a negociação, enfim. Então, ele é mais sensível ao ciclo econômico. Por isso que, nesse momento, a gente prefere, quando olha para o logístico, cara, eu quero imóveis que sejam menos comoditizáveis, digamos assim. Então, imóveis que estão dentro da cidade, que tem uma difícil barreira de entrada à construção de um novo. A gente teve muito desenvolvimento de imóveis logísticos aí por conta da pandemia. Então, na pandemia, todo mundo expandiu as suas operações, principalmente quem atuava no e-commerce. Começou uma pressão, falou: bom, se está expandindo todo mundo, vamos começar a produzir, né? Vamos começar a desenvolver novos. Então, teve muito projeto. São projetos que são rápidos para entregar. Então, em pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos, você aprova e entrega um imóvel de logístico. Isso não acontece no escritório. No escritório a gente está falando num AAA de 4, 5 anos entre a concepção do projeto, aprovação, desenvolvimento. Então é mais lento, você consegue prever mais a oferta de novos produtos que vão concorrer com o seu. No logístico, não. Então acho que você tem. As acomodações são mais rápidas. Na hora que você começa a ganhar preço, que foi o que aconteceu na pandemia, rapidamente vem nova produção. Se a economia cai um pouco, você tem mais desocupação. Ele tem um perfil mais de custo ali, pensando sobre a ótica de quem aluga, né? O empresário, do que o escritório propriamente dito. Então é essa a nossa visão. Quando a economia vai mal, é bom tomar um pouco de cuidado, e a gente sempre fala flight quality, assim, vai para onde vai sofrer menos com desocupação, onde tem imóveis que são mais essenciais para empresas, e onde esses imóveis têm um mercado consumidor muito próximo e também tem poucos concorrentes no entorno. Localização para fundos de tijolos, independente do segmento, é fundamental, né? Primordial, né? É É, aí que você vê. E a qualidade deles sim, também, né? Não só a sim. localização. Mas o Abud aqui, um dos sócios fundadores da VBI, foi uma das coisas que eu mais aprendi com ele, assim, ele falou: "A única coisa que você não consegue mudar em imóvel é a localização, é a coisa mais importante. Você pode ter um imóvel incrível, se tiver na localização errada, você vai ter problema. Por outro lado, um imóvel ruim,
ruim ou defasado de certa forma, etc., você consegue fazer desde retrofits, até muitas vezes, se for o caso, não estou falando dos fundos imobiliários, tá? Mas botar no chão e reconstruir, enfim, pode ser viável financeiramente, a localização importa muito. Exatamente. É aí que você vê como é importante mesmo. Exato. E por que eu fiz essa pergunta, né, em relação a esse momento, né? E como é que está o portfólio hoje do RVBI? Mais papel, menos tijolo? Tem uma pontinha de outros segmentos ali? Como é que está Uhum. hoje? Como é que o gestor Ricardo está A gente gerindo ele? a gente tem um portfólio hoje que está bem equilibrado, tá? A gente chegou no final do ano passado, já no segundo semestre do ano passado, já prevendo que os fundos de papel sofreriam mais. A gente vendeu algumas posições, foi realizando ganho de capital, porque a gente sabia, olha, vai começar a cair o dividendo e a cota no secundário vai sofrer. E em seguida a gente voltou hoje para o patamar que a gente tinha anteriormente. Então está razoavelmente equilibrado. Quando eu falo hoje entre fundos de CRI e CRI diretamente em carteira, a gente tem 48% do portfólio do fundo. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o IFIX é 51%, então ele está muito próximo a isso. A gente tem também uma participação relevante em Tigar, que ele é mais ou menos 8% do fundo. Então, o Tigar, apesar de ser um fundo de desenvolvimento e voltado para o segmento de loteamento, ele também tem muito CRI dentro. Então, ele tem um lado, remuneração variável, muito forte. Então, se a gente considerar ele como parte papel também, a gente está acima dos 52, 53% aí de exposição. Então, a gente está um pouquinho acima do IFIX em relação a papel e um pouquinho menos no tijolo. E esse é o movimento que a gente tem tentado fazer. E outro ponto, né, já que você tocou aí em relação ao desenvolvimento, como é que está o mercado imobiliário nesse segmento, né, o segmento de Uhum. desenvolvimento no Brasil? Eu acho que aí cabe algum comentário que é mais para as pessoas olharem os fundos de CRI e com certa atenção e entenderem que existe um bom grau de diferença entre os fundos de CRI, tá? Então, o que a gente viu, especialmente em 2021 para cá, foi muita oferta de dinheiro para fundo de CRI. Então, a inflação subiu, o CDI ainda estava muito baixo, então era uma boa oportunidade naquele momento para receber uma remuneração IPCA+, que estava, assim, o que a gente brinca até, o dedo na tomada, né? Inflação alta e aquilo, enfim, a dividendo bombando. Então, teve muita emissão de fundo de CRI. E naquele momento, ainda na esteira da pandemia, você teve com juro baixo, você teve muito lançamento de incorporação, né? Que é o que a gente chama, no caso dos CRIs, de financiamento à produção. Então, a incorporadora procura um fundo para fazer um CRI, para financiar aquela construção. E na nossa visão, eu já desde o início fui um pouco reticente quanto a isso. Eu acho que você fazer lançamentos, existir espaço para fazer bons lançamentos em praças óbvias, e aí eu estou falando de São Paulo, regiões valorizadas, etc. Mas eu vi muita coisa em praças secundárias que estavam num percentual vendido elevado, por exemplo, 80% vendido, mas estavam só 10, 20% construídos. O que isso significa? Que ao longo da obra, quando bater 100%, todo mundo que comprou vai ter que fazer o que a gente chama de repasse, né? Ele é chamado e fala assim, olha, Andréia, você comprou esse apartamento aqui, você deu aqueles 30 mil de entrada, agora você precisa completar a sua entrada para pegar o financiamento bancário. Só que num mercado em que a economia deteriorou, tanto economia, a renda disponível das pessoas para fazer aquisição de novos imóveis, emprego e inflação em alta, o que pode acontecer muitas vezes é que essas pessoas, na hora que são chamadas para pagar a entrada de fato, que está a entrada, e pegar o financiamento com o banco, e é esse fluxo que muitas vezes vai pagar o CRI, elas podem virar e falar, putz, olha, não faz mais sentido para mim, eu quero devolver o imóvel, eu vou destratar. Por mais que a lei de distrato hoje seja mais favorável do que era até 4 ou 5 anos atrás para o incorporador, por outro lado, se você tiver uma onda de distrato, aquela ilusão que você tinha que o empreendimento estava 80% vendido, 90% vendido, ela cai por terra, porque ela pode voltar para 30%, 40%, 50%. E aí, pagar o CRI, né, servir essa dívida, pode ser inviável e o CRI vai ter que ser o que a gente chama de reperfilado, né, vai ter que ser renegociado, ou com uma carência, ou com uma extensão do prazo, enfim, ele vai ter que ser reestruturado. Então, na nossa visão, e na minha pessoal, eu, desde o início, fui muito reticente a entrar em fundos de CRI que tivessem muita concentração nesse modelo, né, no que se chama financiamento à produção. A gente sempre preferiu pegar CRIs, por exemplo,
uma empresa de shopping center quer fazer um refinanciamento do seu portfólio. Ela dá um CRI de um shopping que já está operando em garantia, dá um shopping que já está operando em garantia na operação, uma rede de galpões logísticos, enfim, uma property company. A gente ter isso equilibrado na carteira, esses tipos de CRI, né, de CRI performados, de imóveis performados, com financiamento da produção, de praças óbvias e que já tivessem muito vendidos e muito próximos da entrega. Então, com incorporadoras com baixo risco de crédito. Então, esse tem sido o nosso ponto de atenção quando eu penso nos reflexos que a economia real, ali, principalmente na incorporação, no desenvolvimento, podem ter sobre a indústria de fundos imobiliários. E tem outros pontos também, né? Tem não só a questão de loteamento, mas tem multipropriedade, enfim, tem outros ali que também, só pela sua cara, eu já vi que Não, eu acho não que são interessantes. com os preços que o mercado estão tradando hoje, de novo, puta, não tem porquê. Pelo menos se você olhar a nossa carteira, a gente não vai ter esse tipo de risco, né? Tem marginalmente, em alguns casos, como Tigar, porque é um fundo com um histórico comprovado, e de fato você pega esse fundo, ele é uma empresa mesmo, com mais de 200 funcionários operando aquela carteira de crédito e de desenvolvimento, estão muito especializados nisso, e a gente tem uma exposição reduzida. Mas quando eu olho e falo, caramba, eu ainda tenho mesmo assim uma oportunidade de comprar um XP Malls, com o preço do metro quadrado que a gente está hoje, próximo de 20 mil reais, um PVBI com preço do metro quadrado próximo de 20 mil reais, para que eu vou tomar risco de multipropriedade que às vezes não está nem aprovado e eu tenho um CRI Não precisa, não vejo a menor necessidade, não paga o risco. Há momentos que é mais interessante você ser conservador do que um pouco Sim, arrojado, né? exato. Ricardo, mais uma vez eu quero te agradecer. Super bate-papo, é sempre muito legal conversar contigo. E também para trazer a visão de um gestor, de um fundo de fundo, como é que ele escolhe, o que ele está vendo, como é que ele analisa, como é que ele avalia. Esse é o momento que vai ser meio jabá, né? Por que Uhum. colocar o RVBI na carteira, Ricardo? Cara, eu acho que a gente tá, assim, a gente tem um bom track record. Quando a gente pega hoje, o fundo completou 3 anos e a gente pega exatamente os últimos 3 anos que a gente existe e pega o valor patrimonial da cota e soma os rendimentos, a gente tá ali, seria hoje o melhor fundo nesse período, tá? Então acho que a gente tem um bom track record comprovado. Tudo que a gente tem na carteira são papéis com baixo risco, e estão com desconto dobrado, né? A gente está hoje cerca de 12, 13% abaixo do valor patrimonial. A gente disponibiliza no nosso site o valor patrimonial diariamente. Então, tudo que está marcado na carteira, pega o valor de mercado e coloca, enfim, traz para a base do nosso fundo. Então, o investidor consegue acompanhar isso praticamente em tempo real, a performance da nossa carteira. Então, acho que a gente tem um bom histórico de carteira, baixo risco na carteira, e tem oportunidades ali na frente, na medida que o mercado volte, de você aproveitar esse duplo desconto, né? Então acho que é uma excelente oportunidade. Você pode ter alguma volatilidade no curto prazo, mas eu acredito que no médio e longo prazo vão ser ganhos extraordinários, sim. Não tenho a menor dúvida disso. E por que a pergunta, né? Porque esse momento também, né? O que que acontece, né? Muito se fala que FOF é uma grande aula para quem está iniciando, né? Porque você vai conhecendo o mercado, vai vendo os gestores, como é que eles estão pensando, como é que eles estão montando o portfólio. E hoje, ele é só para iniciante ou para qualquer perfil de investidor? Eu acho que ele é para qualquer perfil. Ele é muito interessante porque ele permite uma versatilidade e muitas vezes a pessoa não tem tempo ou disponibilidade para ficar acompanhando o mercado, ela pode entender quais são as estratégias dos FOFs, distribuir o capital dela não necessariamente só em 2 ou 3, enfim, o que ela achar conveniente, e aprender com o que vem nas cartas, entender como cada gestor gira a sua carteira, mas ao mesmo tempo comprar hoje com desconto dobrado. Então ele pode olhar minha carteira e falar assim, pô, aqui tem PVBI, tem Canip, tem CVBI, tem XP Malls, tem fundos que eu gosto, me colocando no lugar de um potencial investidor, tem fundos que eu gosto, e se eu comprar, por exemplo, o CVBI, eu estou comprando a R$ 88 hoje, R$ 90 por cota. Se eu olhar hoje e falar, bom, se o RVBI está 12% descontado em relação ao valor patrimonial, eu estou comprando por 12% disso, eu estou comprando ali a 80, 79, então, pô, faz sentido, já que eu quero CVBI, Canip, XPMOL, isso aqui, pô, eu vou comprar o PVBI, o RVBI, que ele está 12% mais barato, todos esses fundos na mão desse outro fundo. Maravilha. E passe as mídias sociais também para o pessoal conhecer, acessar o site aí, já que tem essa, né, essa variação patrimonial ali em real time.
É. E também para o pessoal aí perguntar mais, saber mais, conhecer o RVBI. Não, legal. A gente preza muito pela transparência e pela RI aqui na VBI, então em todos os fundos a gente tem um fundo, tem sempre um site dedicado exclusivo. Então, no nosso caso, é o rvbi11.com.br. Lá você tem planilha de fundamento, todos os documentos do fundo, relatórios, lâmina. A gente também faz, desde o ano passado, video reports, que são disponibilizados em todas as mídias sociais da VBI. Então, você tem a versão em vídeo disponível no YouTube, etc. Mas também tem no Spotify, Apple, enfim, todas as plataformas de streaming hoje você consegue acompanhar, às vezes está no carro, quer ouvir o Video Report, você coloca lá e acompanha cada um dos fundos da casa. Então convido todo mundo a nos acompanhar, seja nas mídias sociais, seja no nosso site dedicado, seja no Instagram, VBI Real Estate, ou até mesmo entrar em contato diretamente com o nosso time de RI, que eles repassam dúvidas, comentários, mandam documentos. A gente sempre é muito aberto a qualquer tipo de diálogo com o mercado, a gente acha que isso é muito saudável. Maravilha. Mais uma vez, Ricardo, muito obrigada por você ter vindo aqui, né, disponibilizado seu tempo. E, pessoal, até o próximo episódio dessa terceira temporada do podcast Café com Fio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Ricardo. Eu, Obrigada. eu que agradeço, André. Muito obrigado e estou disponível sempre que chamado. Um abraço. Maravilha.